Fala pessoal, continuando com o nosso curso de HTML e CSS gratuito. Nesse vídeo a gente ainda não vai falar de nada muito específico, a gente vai continuar falando sobre a estrutura do HTML e eu vou trazer mais algumas tags para você ir se adaptando com o que a gente está vendo. E a gente também vai ver algumas coisas que vão ajudar a gente a automatizar os processos de criar o nosso documento HTML. Por exemplo, o Visual Studio Code ele já gera para a gente um HTML completo, e aí você vai ver isso no meio do vídeo. Ele vai gerar uma tag que é chamada também de viewport, a gente vai falar um pouco sobre essa tag também, mas como eu estou te falando, nesse início eu não quero focar em nada muito específico, eu vou trazer muitas coisas, muitas informações para você que a gente vai rever lá na frente, mas agora eu só quero que você se adapte, conheça como é que é a estrutura do HTML, trabalhe com esse HTML para você lá na frente não ter dificuldades, por exemplo, de fechar uma tag de forma incorreta, por exemplo, fechar uma tag que alguma filha dessa tag não foi fechada, enfim, coisas ainda muito básicas do HTML, mas tenha paciência, siga esse curso comigo. Como eu te falei, a gente vai publicar um vídeo por dia, de 1 a 3 vídeos, né? Eu te falei no começo, entre 1 a 3 vídeos por dia e até o final desse mês, ou até no meio do mês que vem, mais ou menos, a gente já vai ter esse curso completo com mais de 10 horas, 15 horas de conteúdo, eu não sei ao certo, mas eu sei que vai dar aí em torno de 50, 60 aulas. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo para a gente continuar aprendendo o HTML e CSS. Link da playlist completa desse curso gratuito tá na descrição do vídeo. Vamos embora lá. Na última aula a gente viu então essa estrutura, né, do documento HTML, e daí você pode se perguntar, né, mas eu tenho que criar isso aqui tudo toda vez? E sim, você vai ter que criar isso tudo aqui toda vez. Mas se você estiver utilizando o VS Code, né, que eu te sugerir, você pode, por exemplo, simplesmente colocar uma exclamação aqui, ó, e daí ele já vai colocar isso aqui para você, ó. Então, se você clica nessa exclamação, ó, ele já cria um documento HTML com a mesma estrutura que a gente viu anteriormente. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um doctype, e aí uma coisa importante que a gente tem que falar é que o HTML é case insensitive nesse caso aqui. O que é case insensitive? Ele não está ligando para se você coloca a letra maiúscula ou minúscula, tanto faz pro HTML. Você lembra que na última aula eu coloquei isso aqui com letra minúscula, não faz diferença, beleza? E daí ele é case insensitive e o VS Code já faz isso aqui para você, só que ele colocou uma coisinha a mais aqui, que foi essa meta aqui, viewport. Eu vou te explicar essa meta aqui já, mas vamos corrigir aqui. O VS Code já colocou isso aqui né, de inglês, eu vou colocar PTBR aqui pra gente corrigir, vou salvar, ele ficou com o título aqui de document, eu vou colocar meu HTML ou qualquer coisa que você quiser, na verdade, só para você ver aqui no navegador, né? Ele já colocou o charset, também o TF8 aqui, colocou a nossa tag head e a nossa tag body, beleza? E no body a gente pode colocar, a gente já viu uma tag H1, não se preocupe com isso agora, a gente vai falar especificamente dessa tag posteriormente, dessa e mais outras tags posteriormente, mas vamos colocar aqui, ó, meu HTML, isso aqui é um cabeçalho que vai aparecer aqui, e eu vou colocar também aqui um P, no caso aqui. E aí, P significa parágrafo, beleza? Então, essas duas tags aqui andam quase que juntas, que o heading, né, o H1 vai ser um título e isso aqui vai ser um parágrafo. Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo só para te falar para você se inscrever no canal. Se tiver inscrito, confere se tá realmente inscrito mesmo, marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta pro vídeo. Sempre que a gente tá escrevendo algum HTML, a gente precisa de algum placeholder, né? Alguma coisa para ter ali no lugar para a gente ver alguma coisa na página. Claro que eu não vou querer ficar escrevendo um texto enorme aqui. Então, no VS Code, você também pode digitar lorem. E aí vai ser um texto em latim. E ele vai escrever um parágrafo grande aqui para você. Então isso é interessante porque você já vê o parágrafo aqui, você não precisa ficar buscando texto na internet. E aí, coisa muito importante, você vê que a minha tag
P e a minha tag H1 são tags que tem corpo, né, no caso. Então, eu preciso colocar o meu texto dentro aqui. Eu posso, inclusive, colocar outras tags aqui dentro aqui, mas a gente vai ver isso posteriormente. Então, você vê que eu coloquei um texto dentro do parágrafo. Você vê que se eu quebrar a linha aqui, deixa eu tentar quebrar essa linha aqui pra gente ver se a gente consegue chegar no final disso aqui, né, que é bem grande. Então, vamos ver, vamos chegar até mais final. E aí, ó, você vê que texto ficou dentro da tag P. Então, sempre, a gente nunca pode esquecer disso. Se uma tag tem corpo, eu preciso fechar ela. Aqui no caso, ó, preciso fechar esse P, eu preciso fechar esse H1. Por fechar, é basicamente o que eu já te informei anteriormente, que é colocar a mesma tag fechada com uma barra. E daí, ó, se a gente vê um negócio interessante. Se eu tenho tags que são filhas de outra tag, como nesse caso aqui, eu tenho body, e H1 é filho direto do body, P é filho direto do body na hierarquia aqui no caso. Então, a gente vê que o body tem que ser fechado depois de todas as tags filhas dele, no caso. Não poderia inverter isso aqui, eu não posso fazer isso aqui. Por exemplo, fechar o body e depois fechar o P, porque o meu código vai ficar incorreto, beleza? Então, é muito importante que você abra a tag, coloque o conteúdo que tem dentro, filho dessa tag, dentro da tag e feche a tag dessa maneira. Isso para as tags que têm corpo. Existem algumas tags que não têm corpo. Por exemplo, se eu colocasse aqui uma tag spam, que é, por exemplo, uma tag que visualmente não tem muito estilo aqui, no caso, né? Eu posso colocar aqui, ó, Luiz Otávio, e você vai ver que essa tag aqui, ó, se eu copiar ela e colocar ela embaixo uma da outra aqui assim, ó, várias linhas, você vê que isso não acontece no navegador. Por quê? Porque ela não tem ela tem um estilo que a gente chama de inline, ou seja, o estilo dessa tag ele é só aplicado no texto, ele não atrapalha outras coisas que possa estar do lado dessa tag aqui. Então, nesse caso dessa tag spam, eu vou precisar do CSS se eu fosse precisar fazer alguma coisa aqui, né, para deixar ela maior, ou mais gorda, ou mais larga, maior. A gente vai ver isso posteriormente, beleza? Mas o que eu queria te mostrar é que no caso de uma tag BR, por exemplo, que é uma quebra de linha, essa tag BR não tem corpo, beleza? Então eu posso colocar ela aqui, ó, e não me preocupar, entre aspas, em fechar ela, porque ela não tem corpo. Então se eu colocar vários BRs aqui depois dessa tag spam, isso significa que eu tô querendo quebrar a linha depois da tag spam, beleza? Eu poderia, inclusive, colocar um texto direto aqui, falar Luiz Otávio, e aí BR, quebra a linha, Luiz Otávio, e aí salvar, ele vai ficar assim. Se eu tiro essa tag BR, que é a quebra de linha exatamente, você vai ver que o Luiz Otávio vai ficar na mesma linha, beleza? Voltando aqui nessa meta viewport que a gente viu, isso aqui na verdade não tem em nenhuma documentação especificação do HTML no caso, mas isso aqui foi introduzido pela Apple no Safari, se eu não me engano, não faz diferença a história, né, no caso, mas todos os navegadores aceitam, todos, assim, a maioria dos navegadores conhecidos aceitam essa meta tag aqui no caso. Ela é muito mais avançada do que a gente precisa neste momento. Eu só estou te explicando isso aqui porque ela apareceu aqui pelo VS Code e você pode se perguntar para que essa tag existe. Essa tag está aqui, na verdade, para dispositivos móveis. No caso aqui, ó, do nosso Chrome, deixa eu te mostrar um negócio interessante. Se eu apagar isso aqui e vier aqui no Chrome, por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, Toggle Device Toolbar, e daí ele vai abrir um dispositivo móvel aqui para mim, né, no caso. E eu vou deixar aqui, ó, no iPhone 5. Vou atualizar a página, deixa eu ver. Você tá vendo que ele tá renderizado de determinada maneira aqui no caso, né? Se eu voltar essa tag e atualizar, você vê que ele muda um pouco, né? Como é que ele foi renderizado. Deixa eu tirar, por exemplo, esse P pra gente ver se a gente consegue ver alguma coisa ali, né? Deixa eu tirar isso aqui e deixa eu tirar essa meta tag viewport. Vou salvar isso que eu queria te mostrar. Então, tirei o P, vai dar para você entender. Os navegadores para celular, eles utilizam uma janela virtual, no caso, que chama viewport, beleza? Essa janela virtual para renderizar a página geralmente é maior do que a tela do dispositivo. Então, a resolução dessa viewport pode ser mais larga, por exemplo, do que a largura do dispositivo. Então, se você observar, ó, se eu arrastar, eu tenho que arrastar o mouse aqui para o lado para eu conseguir ver o meu HTML. Eu acho até que eu tô com zoom. Não tô não.
Então eu tenho que arrastar aqui para o lado. Por quê? Porque, como eu te disse, essa janela virtual, que é o viewport, ela é maior do que a largura do dispositivo. Eu coloquei aqui o iPhone 5, que é o mais fininho que tem, né? Que é 320 de largura. Então, se eu crio um site aqui, você provavelmente já entrou em algum site assim, você vai ver que você fica tendo que arrastar. Às vezes o texto fica muito pequeno, porque o site foi renderizado na viewport. E a viewport é maior do que a tela do dispositivo. Então, para corrigir isso, a Apple introduziu essa meta tag viewport, falando qual que vai ser o tamanho do nosso viewport aqui. E aqui a gente está colocando device width, ou seja, a largura mesmo da tela do dispositivo. Isso quer dizer que o navegador, o viewport, que é a janela virtual, vai se encaixar no tamanho da tela do navegador e eu não vou ter que ficar arrastando isso aqui dessa maneira. Se eu salvar isso aqui com essa tag viewport, você vê que agora ele se ajusta ao tamanho da tela do telefone que a gente está olhando, beleza? Então, basicamente isso que a gente tem, para isso que a gente tem essa tag. No mais, as outras tags todas aqui, eu já te informei o que elas fazem, né? Beleza, então essa tag aqui é um H1, a gente tinha visto um P aqui, a gente não vai precisar disso nesse momento, eu só queria te informar, na verdade, que sempre que você criar um documento HTML, você vem cá e coloca uma exclamação, Enter, e daí você já tem um HTML prontinho, só não esquece de corrigir o idioma, porque a não ser que você vai escrever em inglês, mas coloca aqui TBR e o título aqui, meu HTML. Eu não vou criar nessa seção um arquivo por aula, porque eu acho que não tem necessidade, porque eu estou só te explicando aqui a estrutura do documento e quais são as tags mais interessantes. Mas eu recomendo que você vá criando um arquivo por aula para você, por exemplo, coloca um parágrafo, digita tudo que eu estou colocando aqui para você entender, aprender. Se tiver dúvida, pergunta aí nas perguntas e respostas para você entender e fixar o conteúdo bem, beleza? Eu vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Um abraço.